Paz de Cristo, galera, é isso aí. Estamos de novo aqui para compartilhar mais uma palavra de Deus para essa geração forte que são os jovens. Ultimamente nós temos falado muito e eu tenho feito uma alusão a uma passagem da história do nosso Brasil. Muita gente aí para pensar, e lembra muito forte do como que o Brasil se tornou independente. E o Brasil se tornou independente através de um grito muito conhecido aí na história: independência ou morte. O grito de Dom Pedro I. Sabe, chegou um determinado momento que ele viu que alguma coisa precisava ser feita. Muitas batalhas, muitas vidas ceifadas. E ele queria isso, queria essa independência, esse desligamento da colônia de Portugal. Então ele vem num ato de bravura e de guerra e levanta sua espada e diz: independência ou morte. Agora o Brasil realmente vai se tornar uma nação independente. E nós temos feito alusão, e eu tenho pregado ao jovem a respeito disso, e falado: jovem, nós chegamos no momento em que nós precisamos, como um ato de bravura também, levantar a nossa espada e dizer: dependência ou morte. Verdade, nós precisamos ser dependentes de Deus, dependentes do Evangelho, dependentes de Jesus Cristo, nosso Salvador. Chegou uma hora do jovem se posicionar de verdade. Sabe, não podemos estar ligados a esse mundo. Nós precisamos realmente buscar a dependência de Deus e não mais depender das coisas deste século. E, Rob, quem de repente a gente consegue se embasar para falar a respeito disso? Eu conheço um homem que procurou muito, vários estão aqui na Bíblia, mas um especial de uma forma magnífica: Davi. Sabe por quê? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. A palavra fala e chama Davi de um homem segundo o coração de Deus. E lá em Salmos 37, do versículo 1 ao versículo 5, diz assim: não indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Exatamente isso, jovem. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ou seja, uma pessoa para ser segundo o coração de Deus é uma pessoa que depende de Deus. Uma pessoa que é segundo o coração de uma outra pessoa porque depende dessa pessoa. Assim como um filho depende de um pai. Eu tenho um filho de 4 anos, filho pequeno, que depende de mim para tudo. E por isso que nós temos que voltar a ser criança, ter essa inocência de criança e depender do Senhor para tudo também. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele dependia de Deus para sobreviver. E aqui nesses salmos ele está dizendo, o salmista diz: confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Muitas pessoas pensam a questão: eu vou me agradar de Deus, vou fazer com que Deus se agrade dos meus atos e Ele vai satisfazer os desejos do meu coração. Querido, Davi está falando isso porque os desejos do coração dele já eram os desejos do coração de Deus. Afinal, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Então a nossa maior preocupação hoje é o que? Ser dependente de Deus 100%, 100% com força, sem curva, meu irmão. Precisamos depender de Deus para tudo, em todas as decisões da nossa vida. Deus tem que ser o norte, Deus tem que ser o centro. Quando a gente passa a depender de Deus, não tem mais morte na nossa vida. Quando a gente passa a depender de Deus, a morte não tem mais poder nenhum. E sabe onde diz isso? Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Querido, dependência ou morte, dependa do Senhor Jesus, dependa da palavra de Deus e a morte nunca mais vai te alcançar. Deus abençoe a tua vida, vamos firmes em frente para o alvo, falando do amor de Jesus, ganhando mais um e arando essa terra. Deus abençoe e até a próxima.